Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor. Um bate-papo onde eu e você podemos aprender muito sobre esse importante setor na nossa sociedade. E hoje tenho a honra de receber Marcelo Monello, que generosamente aceitou o nosso convite para participar aqui desse bate-papo, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, muito, muito. E eu nem vou falar o assunto não, eu vou deixar que ele fale, ele se apresente, para que a gente possa começar esse bate-papo. Antes de mais nada, obrigada a você também por estar aí com a gente. E Marcelo, obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente num projeto que eu acompanho desde o seu nascedouro, que traz exatamente esse fortalecimento da sociedade civil, do terceiro setor, nessas ações de proteção da sociedade, né? Então, eu acho que, para mim, esse convite para mim é sempre muito bom. O meu coração fica muito de alegria mesmo de participar aqui com vocês. Ah, muito bom, muito bom. A gente fica feliz também de ouvir isso e saber que, né, que há mais de uma década, né, a Escola Aberta do Terceiro Setor está aí fazendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, para que as pessoas também conhecessem um pouquinho de quem é Marcelo Monello. Marcelo Monello, então, sou empresário da contabilidade. Eu sou a segunda geração de um escritório tradicional de São Paulo, que desde o seu nascedouro também só atua com entidades do terceiro setor. Meu pai, Sérgio Monello, que foi o fundador, também foi um dos grandes pioneiros na contabilidade e do direito do terceiro setor. E aí nós estamos aí nesse trabalho exatamente de levar informações. Com essa família inserida no terceiro setor, nós participamos de uma série de atividades. Eu coordeno o Fórum de Entidades Beneficentes da Assistência Social aqui de São Paulo, onde participamos com vários grupos de entidades em conselhos paritários, nos conselhos de formulação de políticas públicas. Então, por exemplo, eu estou hoje como conselheiro do CONSEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, na qual represento o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Mas já participei também no COMAS, onde fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. No CNAS nós temos equipes, nós temos no CMDCA. Então nosso dia a dia é estar com as entidades, é este fortalecimento que é fundamental para a sociedade. Então a família vem disso. Na parte contábil, eu hoje também estou no GLENIF, represento o Brasil no GLENIF, que é um órgão emissor de normas técnicas, onde estamos estudando aí a uniformização das normas internacionais, onde o Brasil vem também se adaptar, e especificamente do terceiro setor. Então também nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante. No Conselho Federal, participo também no grupo técnico de formulação de normas técnicas. E tive outras atividades, participo voluntariamente da Fundação José Silveira, na Bahia, que é uma entidade hospitalar, com mais de 1,5 milhão de atendimentos ano também, na atendimento SUS. Então, nós temos aí um histórico também aí, mas de grande doação mesmo para o terceiro setor, e isso é muito envolvente. O terceiro setor é apaixonante, é envolvente, nos cativa muito e faz com que a gente se envolva cada vez mais. E um detalhe também, o Marcelo é professor da Escola Aberta do Terceiro Setor, professor voluntário lá com vários cursos sobre a importância da contabilidade no dia a dia das organizações, que servem também para o fortalecimento institucional delas, mas eu já estou adiantando aqui a nossa conversa. Não. Vamos contextualizar o nosso público, Marcelo, dizendo qual que é a diferença das contabilidades, se assim eu posso falar, de primeiro e segundo setor para o terceiro setor. Só lembrando que primeiro setor, governo, segundo setor, empresas, e o terceiro setor, as organizações da sociedade civil. O contexto teórico, né, ele é muito, muito similar em relação às suas estruturas patrimoniais, de resultado, etc. Mas você tem a condição própria na contabilidade do terceiro setor, que primeiro você precisa se aprofundar na questão do terceiro setor, porque ele tem um interesse público. Então, ao ter o interesse público, ele também demanda de conhecimento das políticas públicas que essas entidades desenvolvem. Então, porque se ela tem um interesse por desenvolver políticas públicas, nós precisamos entender essa operação. E a contabilidade, ela tem um papel fundamental de trazer a qualificação de todas essas ações que essas entidades fazem, mas explicitadas nas demonstrações financeiras.
Então, quando se fala no balanço patrimonial, quando se fala lá, não é somente o resultado econômico-financeiro, é resultado econômico-financeiro e social, atrelado ao social. E aí vem a grande diferença, que são as especializações na contabilidade. Eu não vou fazer uma contabilidade somente no aspecto de uma demonstração contábil ou de resultado. Eu tenho que fazer o quê? De projetos. De mostrar os projetos na qual ela foi instituída, na qual as pessoas procuram e investem, seja com recursos, seja até com voluntariamente, mas é importante que traga informações qualitativas dos projetos atrelados à economia dessa entidade. Então, aí precisa conhecer políticas, precisa conhecer operações dessas entidades, para que possa exatamente dar uma conformidade em tudo aqueles investimentos sociais que são dados a essas instituições. Então, precisa ter uma qualificação, como todas as outras áreas. A qualificação precisa conhecer normas técnicas. Existe a norma, e a norma, por que ela é fundamental de importância? Não é apenas uma escrituração. A condição da norma, ela traz situações específicas setoriais, aonde são necessárias para a sociedade. Então, quando se fala, por exemplo, nós temos uma norma de parcerias. Nós temos hoje o marco regulatório, que já há muito tempo, convênios, etc. Nós temos como contabilizar isso. E por que tem isso? Para exatamente dar a qualidade da informação necessária para o público que interage com essas entidades. Para a sociedade que quer saber efetivamente quais são os investimentos realizados por essas entidades, o que ela realmente dá em contrapartida para a sociedade diante daquilo que ela recebe, seja por doações, seja governamental, ou seja das empresas. Então, essa é a importância de ter uma especialização nas áreas contábeis, e no caso do terceiro setor, é exatamente você fazer esse link do social com o econômico-financeiro. Então, não dá para ter uma ONG, uma OSC sem contabilidade. Primeiro que é condição necessária pelo interesse público. Então, novamente, estamos falando aqui, o papel da contabilidade não é apenas cumprir a questão fiscal, que é obrigatório ter, por condição de ser sem fins lucrativos, você é obrigado a ter escrituração. Mas o papel da contabilidade, ele está dentro do contexto de assegurar e dar a conformidade de todas as ações que a entidade desenvolve. Então, eu preciso ter controles importantes e que se explicitem esses controles das receitas, das doações, das parcerias, mas ao mesmo tempo, e fundamental, o efeito econômico-financeiro nos projetos, através de suas despesas, atrelados a resultados qualitativos que não vêm somente da contabilidade. É o conjunto, administração, contabilidade, e com tudo aquilo que a entidade tem na sua estrutura. E falar hoje, nós estamos falando hoje de entidades, novamente, de interesse público. Então não é qualquer coisa. É uma coisa importante, é aquilo que deve ser feito para o interesse público e que todo mundo tem o direito, inclusive, de saber daquilo. Então, ele se reúne, a contabilidade é um dos instrumentos de qualificação de uma entidade do terceiro setor. A gente pode falar que gestão contábil tem que fazer parte do dia a dia da instituição desde o primeiro dia dela? Com toda certeza. Porque se eu pretendo traduzir toda aquela operação que a entidade faz em resultados financeiros, eu preciso conhecer já no nascedouro. Porém, o que na realidade acontece? Muitas vezes a gente pensa a contabilidade posteriormente. Mas hoje, primeiro, se para garantir imunidade tributária, eu preciso ter uma qualidade na contabilidade. Para imunidade tributária. Se eu tiver que fazer captação de recursos, não tem qualquer órgão, ou qualquer lugar, ou até mesmo os investidores particulares, eles pedem a regularidade, porque eles querem saber, eu vou aportar X reais, eu quero que os X reais sejam aportados no projeto. Então, como que eu consigo exatamente explicitar isso? Através da conformidade que é dado por normas técnicas, por questões fiscais, tributárias, que eu tenho que também garantir isso, a regularidade, e principalmente aí a explicitação de resultados através das demonstrações contábeis. Eu ia deixar essa pergunta por último, mas você falou uma expressão lá de tributária, então eu já vou trazer agora para o início da nossa conversa. A reforma tributária impactou ou impacta o terceiro setor?
O terceiro setor, aí vem um ponto que é importante também. Por gozar de imunidades ou isenções, então é muito latente essa condição para as entidades sem fins lucrativos. Então, toda entidade sem fins lucrativos, elas são imunes ou isentas. E para isso ela tem um regramento necessário e é até intenso isso. Às vezes é até muito mais intenso a questão tributária do que outras questões dentro da própria instituição, dependendo do porte da entidade, dependendo das condições dos serviços. E aí hoje o órgão, os governos hoje em si, e que concedem benefícios fiscais ou têm a imunidade, eles interferem diretamente na condição das entidades, inclusive isso impacta nas questões operacionais, e aí isso pode interferir muito nas entidades. Então, porque quando eu abro uma entidade, a princípio é muito simples, mas o regramento por ser imune, ser isenta, ele é tão intenso mais do que propriamente eu estivesse pagando imposto. Porque se eu errar no imposto, eu pago a multa do imposto, vou lá, recolho. Numa entidade, eu tenho outros impactos que são, além do tributário, de um possível, por exemplo, suspensão de imunidade ou perda de uma isenção, mas também eu tenho uma responsabilização dos administradores em relação a isso. Então, por quê? Por causa do interesse público. Então, o aspecto tributário, ele é muito intenso exatamente por usufruir de benefícios fiscais, seja a isenção, ou seja, o próprio gozo da imunidade tributária. E aí a regra, ela é muito intensa. Por exemplo, a lei do SEBAS. A lei do SEBAS, ela é uma lei que mexe, inclusive, com a política educacional, mexe com a política assistencial e mexe com a política de saúde. Porque ele estabelece que para você gozar das imunidades tidas no SEBAS, você tem limitações na certificação. E aí, quando se fala numa regra tributária, se você pegar a lei lá, ela é muito intensa, contábil. Então, por isso que precisa ter um preparo, precisa conhecer o setor, precisa conhecer a entidade, a política que ela desenvolve quanto política pública, ver os enquadramentos, que então, não é sair simplesmente, vamos buscar um certificado, vamos deixar de pagar isso, vamos deixar... Não, ao contrário, precisa ter estudo para isso. Até para saber se aquilo pode interferir ou não nos próprios objetivos da entidade. E interfere. Assim, eu sou favorável a todo e qualquer tipo de certificação. Mas nem todo e qualquer tipo de certificação pode ser importante ou boa para aquele tipo de entidade, para aquele tipo de operação, daquele tipo de administração que está sendo feita ali. Então precisa ter estudo para tudo isso também, né? Agora, quanto à questão da reforma, eu acredito que assim, existe uma procura muito grande de arrecadação por parte dos governos. O governo não dá nada, porque ele não dá aquilo que ele não pode cobrar. A imunidade é isso. Eu tenho imunidade por questões constitucionais. Então não se nasce a questão do imposto na entidade. Então ele não fala que ele deu. Não nasce o imposto. Mas para que isso não gere lá, então ela tem que cumprir alguns requisitos necessários. E então vem se criando requisitos e conceitos que são preocupantes para o segmento. Então, por exemplo, quando se fala de imunidade, a imunidade você não tem essa contrapartida que foi criada no SEBAS. E o SEBAS criou contrapartida. A condição é totalmente divergente das questões. E a todo momento você vê os órgãos, na verdade, tratando de imunidade como se isenção fosse. Eu tenho que fazer o pedido de imunidade do ISS, a todo momento eu tenho que pedir renovações e a todo momento sendo questionado e outra, também fracionada. Se determinada atividade eu tenho uma entidade com, por exemplo, assistencial, com captação em atividades comerciais, por exemplo, uma entidade essencial que capta recursos, aí você fica tendo discussões se aquilo tem imunidade ou não. Então, a entidade é um todo. Ela busca recurso de uma forma de captação, inclusive comerciais, industriais ou outras operações, para poder atender a atividade de fim. E às vezes o órgão fiscalizador, o órgão tributário, entende que aquela parte não deve ser, que não é imune. Então quer cobrar, e aí cria embaraços jurídicos para essas entidades, um custo operacional também grande para cumprir tudo isso. Então isso me preocupa. E me preocupa a mudança de bases tributárias,
A todo momento a gente escuta numa questão previdenciária de tirar as contribuições patronais da folha e jogar sobre receita. Então, e quando eu falo isso, é mudar bases. E se mudar bases, você tem uma tributação. Na parte do imposto também, o que vem de mudança por aí? Então, nós precisamos estar atentos, né? O terceiro setor tem que se fazer representar, o terceiro setor tem que estar presente nas pautas para aquilo que for nessa transformação que vai vir uma reforma tributária, e importante que aconteça também, mas também acompanhar essas transformações para que, de repente, passe a ser tributada aquilo que não deve ser tributado. Ouvindo você, assim, muitas pessoas... O Brasil hoje, segundo o IPEA, tem mais de 800 mil organizações da sociedade civil oficialmente abertas, registradas. Muita gente abriu, muita gente começou o trabalho por uma vontade, até mesmo de boa vontade, de coração, de querer fazer o bem ao próximo. Mas é preciso muito estudo, muita dedicação e planejamento também para fazer. Não é simplesmente, eu quero abrir uma ONG, uma OSC e amanhã começa. Pelo que você está falando, ela tem muitos critérios contábeis, jurídicos, econômicos, administrativos, para que ela possa se manter e cumprir a finalidade dela, que é atender ao beneficiário final. É correto falar que antes de abrir uma organização, ou aquelas que estão começando, ou que já estão, é necessário um planejamento mensal, anual, semestral, enfim, é necessário? Bom, primeiro que eu acho que a característica do terceiro setor já começa pelo voluntariado, e que não é ruim, pelo contrário. O voluntariado, inclusive o inconformismo das pessoas em relação às questões sociais. Então, quando se fala na efetiva entidade do terceiro setor, as pessoas, primeiro, elas estão inconformadas com uma determinada condição social e acabam criando lá para exatamente criar o impacto. O primeiro objetivo é a criação do impacto. Então, só que aí nós vamos falar, se eu estou criar impacto, eu vou mexer com pessoas que têm ali, o terceiro setor vem cumprir uma função paraestatal, onde ela faz o papel do Estado, mas organizado de forma civil. Então, e aí, novamente, tem regras para isso também. Não é qualquer serviço. Então, para isso, eu preciso estudar a política pública. Então, por mais que eu tenha, eu quero transformar socialmente, eu preciso verificar que ferramentas são essas. E aí, estou falando isso quanto política pública. Posteriormente, você vai abrir uma empresa, e aí, novamente, quando eu abro uma entidade do terceiro setor, geralmente a pessoa se preocupa muito com o atendimento. Mas para ter um atendimento, eu preciso ter uma retaguarda administrativa. E aí, essa retaguarda administrativa começa o jurídico, com o seu estatuto tem que estar adequado, porque senão começam a ter problemas já no nascedouro também dela, onde criam um estatuto que não é condizente com a realidade que se foi pensada ou foi estabelecida ali pelas pessoas. Aí eu preciso de uma estrutura administrativa com controles, porque, novamente, foge a questão somente o impacto social. Na verdade, para ter o impacto social, eu preciso ter uma estrutura. E aí as pessoas precisam entender um pouco de gestão, precisam se qualificar. Para abrir uma empresa, um empresário normal que quer ter lucro, ele estuda abrir a sua empresa, ele vai se programar porque ele quer buscar o lucro, ele quer ter rentabilidade. O terceiro setor, além da questão da rentabilidade que é necessária para a continuidade, ele tem que associar essa rentabilidade com o social, com entrega social, que é diferente das empresas lucrativas. Então, eu tenho que ter o lucro social e o lucro econômico financeiro. Então, eu tenho que preparar a estrutura contábil, eu preciso preparar uma estrutura jurídica. E assim, não estou falando aqui coisas que são extremamente caras. Porque, na verdade, isso é um processo de crescimento e você vai pagar de acordo com aquilo que você pretende ter quanto operação, quanto investimento. É um investimento empresarial. Só que, nesse caso, é um investimento empresarial social. Então, eu preciso ter a consciência que eu preciso estudar, saber aonde nessas questões de proteção, porque tem regras. Quando eu mexo com a população, eu tenho regras, não é qualquer... Senão, imagina o que acontece, a desordem que seria cada um criar os seus serviços, cada serviço e os impactos que dão isso na vida das pessoas. Então, é muita responsabilidade.
Então, jurídico é importante, contábil é importantíssimo, e o contábil, porque ele é atrelado à gestão como um todo, não é somente um papel obrigatório, é um papel de gestão. Então, novamente, precisa ter estudo, as pessoas que vão criar, eles precisam se embasar, pode ser voluntário, não precisa de repente ter lá, o Conselho Fiscal, por exemplo, precisa ter conhecimento das operações, precisa ter conhecimento dos objetivos, precisa ter conhecimento mínimo financeiro, do econômico financeiro, precisa ter um conhecimento disso. Porque senão, o que acontece? A função é contribuir, evoluir. E não é, a fiscalização, ela é parte do processo de aprimoramento. E não é de denúncia, ao contrário. Então, nós temos que ter a visão empresarial para tudo isso também. E aí, novamente, é importante que as pessoas estabeleçam, procurem juntar com voluntários que sejam profissionais. Não é? Eu não posso só colocar o nome, eu preciso participar. Eu crio expectativas e eu também, além de criar expectativas, eu produzo também informações para atender essas expectativas. Então, é importante esse conhecimento, sim. Que o legislador da reforma tributária tenha essa sensibilidade desse processo todo e não façam coisas que prejudiquem, né? O que hoje, infelizmente, eu vejo, assim, lógico que nós estamos nesse processo de mudança ali, mas eu acho que a condição social, ela tem que, as questões sociais, elas têm que sobrepor o econômico-financeiro. Esse é o primeiro aspecto. Lógico que precisa ter um equilíbrio, porque se eu também desequilibrar, o social aumenta a condição negativa se eu não controlar o econômico financeiro. Infelizmente, o legislador ele pouco se importa em relação, quando se cria regras tributárias numa entidade, por exemplo, o SEBAS ele tem avanços significativos, muito bom. Mas, por outro lado, boa parte, por exemplo, de questões que hoje são muito claras para nós, como sociedade, a educação ela não pode se limitar a uma escola formal. Quais são as formas educacionais que podem ser dadas para a população? Então ela não pode se limitar a somente uma condição de concessão de bolsa de estudo. Nós temos várias entidades que estão inseridas em comunidades que é onde o governo não chega, que de repente o transporte nem chega, e ali não vai ser considerada aquela condição educacional que aquela entidade está desenvolvendo, e aí o impacto financeiro que pode ser dado, o que o SEBAS também não é nada demais, o que você propiciar, na verdade, um fluxo financeiro. Porque se no momento que eu tenho que dar em contrapartida, eu não estou recebendo nada, eu estou só trocando moedas. Então, eu vejo, primeiro, que o conceito criado pelo SEBAS, ele teve muitos avanços, mas ao mesmo tempo ele também é limitante. Em meio à pandemia, o que foi esse processo das entidades? Quanto que se transformou as entidades? E aí eu tinha limitações legais em decorrência ao SEBAS, limitações legais em convênios, onde não tinha a percepção do que a sociedade efetivamente precisava. Então, acho que trouxe todos esses questionamentos, é importante. Reforma tributária ela é importante acontecer pela simplificação. Existe um custo muito alto para as administrações com e sem fins lucrativos, e isso tem que ser eliminado. As repetições de obrigações acessórias é custo. A repetição de controles que são determinados pelos órgãos e onde a mesma informação é dada de diversas formas aos diversos órgãos é custo. Então, isso precisa ser simplificado para viabilizar o crescimento das empresas com e sem fins lucrativos e que impacta no social, com e sem fins lucrativos. Então, a reforma ela é importante que aconteça, mas nós temos que pensar também, para o terceiro setor, além das questões lógica, econômica e financeira, se não vem restrições em relação a isso. E que não pode só simplesmente ficar no aspecto financeiro. Nós temos que pensar que uma reforma tributária ou uma legislação tributária no terceiro setor pode ocasionar também problemas de exclusão de atendimento. E aí o impacto é maior. Isso tem que entrar na conta, né? Exatamente. De quem está legislando ali. Vou trazer um pouquinho essa nossa conversa para o dia a dia da organização. Muitas delas trabalham por projetos. Projetos, em tese,
99,9%, precisa se prestar contas. Qual o papel da contabilidade nesse trabalho? O grande ponto, novamente, que o instrumento das demonstrações, porque as pessoas pensam, é um balanço patrimonial. Aquele é resultado. É resultado de controle. É como se eu pegasse um monte de informações e eu organizasse essas informações para mostrar. Esse é o papel, na verdade, de uma forma lógica simplificada da contabilidade. Mas a contabilidade é uma ferramenta importantíssima de avaliação, de controle social, porque é ali que eu faço toda uma gestão efetiva financeira e econômica, é ali que eu faço, atrelado à gestão financeira e econômica, os impactos sociais. E aí, o grande erro que acontece também, primeiro, uma ausência de articulação entre a gestão, como eu falo como gestores, e a gestão contábil. Então, eu não posso tratar somente a contabilidade como o resultado burocrático. O resultado burocrático. Não, então, eu não estou nem usando, então, se for isso, eu não estou usando a ferramenta contábil. A ferramenta contábil é onde que toda a sua operação transita e dá aquelas demonstrações. Então, é importante que, no planejamento, se eu vou iniciar um projeto, antes de imaginar a prestação de contas, eu tenho que, contador, conhecer o projeto. Para quê? Para que eu possa criar controles necessários para atender as variadas demandas de prestação de contas. Todo mundo imagina, porque a prestação de contas tem lá o aspecto burocrático da demonstração. Não, aquilo não é. Na verdade, a prestação de contas começa no planejamento. Porque geralmente não acontece isso também. Então, o que acontece? A entidade vai lá, fecha um convênio, uma parceria, um novo projeto que seja financiado e não prepara o ambiente para que aquilo seja controlado e demonstrado. E aí, o que acontece? Quando vai para a contabilidade, de repente, por períodos, falta muita tecnologia ainda nas entidades, falta investimento em tecnologia nas entidades, e geralmente os investimentos em tecnologia estão nos escritórios da contabilidade e não na própria entidade. Então, eu preciso ter investimentos na entidade, porque, novamente, eu dou qualidade. Eu começo a ter informações, há um desperdício de recursos por falta de informação da entidade. Tempestiva, quando eu falo isso, por quê? Porque a entidade ela começa a mexer, por exemplo, com aplicações financeiras, onde que de repente ela não tem o controle de aplicações financeiras. Ela começa a mexer com empréstimos, onde de repente tem lá informações ali de investimentos que ela podia mexer e está pegando empréstimo, que é mais caro do que... Então, por quê? Porque não tem uma gestão coordenada. Então, a contabilidade ela vem organizar essa gestão. Só que ela não pode somente pensar no resultado demonstração. Ela faz parte do dia a dia. Ela faz parte da avaliação. Ela faz parte de projeções. Então, eu tenho contabilidade para projetar. As pessoas, de repente, não fazem um planejamento vendo projeção financeira, projeção econômica daquilo lá e dos seus resultados que têm que ser sociais. Eu pego de repente um convênio, mas qual o impacto de uma parceria com a prefeitura, com o Estado? Às vezes aquilo vai me dar mais prejuízo, porque não fiz um orçamento adequado, porque não sei como que é o orçamento. Quando fala numa mão de obra, hoje o marco regulatório fala que você tem que estar integralmente, quando se fecha uma parceria, integralmente tem que ser subsidiado pelaquela parceria. E quando você pega alguns contratos, você vê que ela não cobre parte da folha. Então já dá um déficit. E aí já dá um problema. E aí, por exemplo, indicadores de desempenho financeiros também, que dá também hoje nos projetos, aquilo não são condizentes com o tipo de operação que a entidade tem. Então, às vezes se pensa no volume, em trazer recursos para a entidade, mas não se vê o reflexo daquele volume, o que pode ocasionar nas operações. Que pode ser bom, entre aspas, como fluxo de caixa, mas ele vai se tornar ruim nas obrigações. A gente pode falar que o contador, ou profissional de contabilidade, ele é quase um cogestor da organização, e aí também tem que, o gestor, o administrador, tem que ter esse apoio 100% do contador? Os papéis eles precisam ser também renovados, né? O profissional não tem que, da contabilidade não pode ficar na espera. Ele tem que estar a todo momento no exercício de comunicação com o gestor.
Porque ele faz parte da gestão, não é? Quando eu falo gestor, vamos falar um presidente, um CEO de uma entidade ou até mesmo um diretor financeiro. Ele tem que estar junto dali para ele poder propiciar conhecimentos para essa gestão. Porque o profissional da contabilidade ele é preparado em vários sentidos também. Então, ele consegue dar um conhecimento técnico, conhecimento legal. Não que ele vai interferir no jurídico, mas ele consegue ter das suas interpretações, da sua vivência, de trazer experiências que sejam mais positivas. Então, ele tem que estar presente nesse diálogo. E o gestor ele tem que também entender que o profissional da contabilidade ele tem essa função que vai muito além da demonstração contábil. Novamente, demonstração contábil é resultado de operação. No dia a dia é outra história. Então, vou fazer um projeto, chama as pessoas que são responsáveis pela gestão, e dentre eles está o profissional, quais são os impactos desse novo projeto? É importante desenvolver ou não? Vamos fazer uma parceria ou não vamos fazer? Eu já vi N parcerias que trouxeram só problemas para a entidade. Nós tivemos entidades que se transformaram em decorrência de uma parceria, que tinham um objetivo e foi buscando recursos. Por exemplo, eu já vi entidades que eram assistenciais, se transformaram em educacionais, perderam o propósito, porque eram assistenciais na sua formação. E foram, em decorrência do econômico financeiro, foram absorvendo projetos e quando se viram entidades educacionais. E aí se pergunta, mas esse era o meu objetivo? Eu vou buscar um convênio, porque esse convênio vai me ajudar. Isso aqui vai ajudar no quê? Se o propósito é uma ação. Tenho ali, e aí eu teve entidades que estão fazendo o processo inverso agora, de voltar às suas origens, de voltar à sua condição na qual foi instituída. Então tem que tomar cuidado, é planejamento, precisa conhecer esse contexto todo. E o profissional da contabilidade tem essa condição, sim, de ajudar nos entendimentos, na questão dessas dúvidas que possam ser geradas, e mais do que isso, é preparar o ambiente para que ele seja adequado. Quando fala de um projeto, então eu recebi um projeto, eu vou estudar com quais órgãos ele se relaciona. As informações vão para quais órgãos? Que restrições tem esses projetos? Que orçamento? E aí um grande erro porque a prefeitura está me pagando mal. Não é que está pagando mal, é que você absorveu um orçamento inadequado. Você absorveu, ninguém forçou. Lógico que é sedutor você vir com uma verba, ajudar aquela entidade. É sedutor porque você quer... E todo mundo fala, eu estou fazendo bem, imagina-se que também na mesma área, porém aquele projeto ele vem ocasionar um descontrole na entidade. Então precisa ter cuidado, porque às vezes aquilo que parece ser ótimo vai se transformar num problema muito sério para a entidade. Tem que ter cuidado. Você citou algumas vezes a palavra EMIROSC, né? Que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, uma lei de contratualização, né? Entre ONGs, OSCs e governos. A contabilidade está inserida em alguma cláusula do EMIROSC? É engraçado isso aí, porque eu participei nessa formulação, nessa discussão, e lógico que o que se pensou naquele ambiente ali era da prestação de contas. Tudo lá. E aí teve um único artigo que fala, no MIROSC, que fala exatamente esse único artigo que fala explicitamente da contabilidade, que fala que a entidade ela tem que absorver as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Se ela quer fazer parceria, ela tem que cumprir as regras do Conselho Federal de Contabilidade. É um único artigo. Só que para isso você precisa conhecer a operação. Tudo que demanda da operação. E aí, ali não está escrito contabilidade isso, contabilidade aquilo. Não, é um único artigo. Mas os resultados que dão na sua condição de prestação de contas é tudo contábil. Então, a regularidade técnica, ela é condição essencial. E aí vem um ponto que está lá no MIROSC, que aí as pessoas não se atentam a isso. Porque quando está lá, é que a entidade ela tem que colocar nos seus instrumentos jurídicos, por exemplo, o estatuto, que ela vai cumprir as regras da contabilidade. Então, se eu coloco uma contabilidade que tecnicamente ela é frágil, eu posso ter problemas de perder um recurso público, eu posso ter problemas de voltar a devolver o recurso público. Então, se eu não cumprir uma regra,
que é absorvida pela administração. Então, a administração, ela tem que, no momento que está no estatuto, não é o contador é obrigado a observar as normas do Conselho Federal. Mas o ambiente tem que estar preparado para isso. E aí o ambiente é um compromisso da entidade como um todo. Eu tenho que ter controle de voluntariado. E aí nós temos uma dificuldade que boa parte das organizações não qualificam essa informação dentro lá. Então, vai fechar um balanço, eu não tenho voluntário. Mas como? É muito comum a presença de voluntariado em todas as organizações. Até mesmo pela própria diretoria estatutária, gratuita, é voluntária e está na norma contábil que tem que ser registrada, por exemplo. Então, é um descumprimento contábil que pode gerar questionamentos. E aí, se não tiver controle, não tiver já feito uma base de informação para isso, a contabilidade não vai explicitar, eu estou descumprindo. E aí não é culpa do contador, é culpa de um todo. É da gestão como um todo, inclusive, lógico, o contador está presente nesse todo. Então, o Miroski, ele trouxe o quê? Uma responsabilidade da gestão, não do profissional. O profissional já é por si só da sua profissão. Mas ele traz um único artigo, fala o seguinte: se você quer fazer parceria, você tem que cumprir as normas técnicas e isso tem que ser um compromisso no seu estatuto. Contabilidade, profissional de contabilidade, trabalha na gestão, trabalha na prestação de contas, trabalha na captação de recursos, pode auxiliar também. Quer dizer, é essencial, então, que tenhamos profissionais de contabilidade nas organizações, independente do tamanho da organização? Independente. E assim, é tudo proporcional ao seu tamanho, na verdade. Então, quando se imagina de ter um profissional de contabilidade, primeira coisa, tenha ele como um componente da administração, um componente da gestão. Aí você vai ter exatamente lá. Então, quando se faz, por exemplo, uma assembleia, as discussões da assembleia, quem tem que explicar o balanço é o profissional da contabilidade. E ele tem que explicar, não é falar essa conta é isso, não. Ele tem que explicar resultados, tem que explicar a gestão, tem que explicar os resultados da operação, o que se foi planejado e o que efetivamente aconteceu. Então, isso ele tem condição de tecnicamente ajudar. Ele tem condição de ajudar, novamente, na elaboração dos projetos, no orçamento do projeto, porque boa parte faz o orçamento naquilo que vem por parte do governo. O governo já te introduz ali uma planilha de custo, você acho que dá. Aí chegou, aí corre para fazer a noite da pizza no final do ano para pagar o 13º. Ou a da noite da pipoca, alguma coisa nesse sentido, mas parece brincadeira, mas é o que é muito comum. Por quê? Porque não se ateve à realidade da própria entidade, as políticas da entidade, tem políticas salariais na entidade, tem política de benefícios. E aí fica se brigando lá com a prefeitura porque ela quer fazer um repasse, porque isso aqui lá, o sindicato deu tantos isso tem que ser planejado. Todo sindicato de empregados vai ter lá os dissídios coletivos, então tem que prever essa questão do dissídio no orçamento. E eu absorvo um orçamento sem prever o dissídio, já está errado. Então, é muito comum isso. Então, novamente, aí vem o papel técnico do profissional, né? Ele tem condição, sim, de ajudar, ele tem condição de ser um gestor, só que isso ele precisa ter nessa relação. O profissional tem que mudar, ele não tem que ser passivo, só recebendo informações e contabilizar. Contabilizar é só uma parte de operação. É uma mudança até de postura do profissional. Né? Ele tem que se preparar. Ele tem que fazer educação continuada, assim, porque a norma está intensa, a norma está cada vez mais aprimorada. E aí, quando eu falo aprimorada, que tem novidades ali acontecendo, tem condições, Aí eu preciso também que a entidade também o qualifique quanto profissional do terceiro setor. Porque ele pode entender, eu participo de N entidades, mas eu preciso conhecer o projeto. Eles precisam me inserir nesse contexto de conhecer o projeto. Porque eu quero fazer o quê? Um arquiteto, quando faz um projeto, ele faz uma maquete. Sim. O balanço é uma maquete. O balanço é uma maquete de projetos. O balanço é uma demonstração daquilo que você fez. Então eu tenho que bater um olho, eu não tenho que fazer contabilidade para o contador. Eu tenho que fazer contabilidade para quem não é contador. Eu tenho que fazer para aquele que investiu, aquele que participa voluntariamente. E aí então a linguagem tem que ser mais assertiva,
uma linguagem, lógico que precisa ter um certo conhecimento, que não é tão simples. Eu estou, lógico, simplificando aqui, mas o nosso papel é transformar esse monte emaranhado de informações financeiras, tributárias, de projetos, de controles, em uma informação consolidada e que seja perceptível pelas pessoas. E que eu vou contribuir, lógico, em dar informações mais técnicas, mas eu não posso fazer uma demonstração que só sirva para o contador. Senão nem para o contador vai servir. Fato. Você falou no começo que você faz parte de um grupo de regularização de normas internacionais também. Uhum. Qual é o cenário do Brasil nesse contexto? Vamos lá, hoje é interessante essa pergunta, porque existe já um movimento muito grande. Nós temos as normas gerais, são normas estruturantes, as normas técnicas gerais, a NBCTG. Essas normas gerais, elas servem para qualquer tipo de empresa. Hoje, como nós estamos estruturados, então, o Conselho Federal, ele pega normas, por exemplo, de receita, normas de imobilizado, só que é para qualquer tipo de empresa. Então, nós temos normas de benefício a colaboradores, tem normas para tudo que vocês imaginam. São um conjunto para assegurar as condições das empresas. E aí o que acontece hoje no Brasil? Nós temos uma ITG. Essa ITG, ela o que é hoje? Nós temos a norma geral, ela complementa naquilo que é específico do terceiro setor, algo na norma. Só que qual é a dificuldade disso tudo? A dificuldade é que, de repente, na norma geral, eu não consigo identificar a condição para ser aplicada ou deixa a dúvida, a interpretação, muito para o profissional. Então, eu tenho lá uma norma, por exemplo, específica de subvenções, de parcerias. Aí eu tenho um regramento que traz como fazer, como contabilizar. Aí hoje é muita coisa que vai do entendimento do profissional. E aí, se de repente eu vou para um analista, ele vai pegar a norma, ele tem uma outra interpretação, aquilo então gera o conflito. O que vem acontecer que estão discutindo hoje? É de ter uma norma estruturante, uma espécie de uma consolidação de normas específicas para o terceiro setor. Então, eu tenho uma norma de receita? Tenho. Norma geral? Tenho. Então, eu vou ter uma norma de receita para o terceiro setor. Então, eu não vou usar a generalista, eu vou usar a específica. E isso o que tem a melhorar? É qualificar a condição estrutural da contabilidade. Então, já está na Europa, no Glenif, nós estamos pegando a norma que está na Europa, né, no FRS, e trazendo a realidade de aplicação para o Brasil, e nesse caso o Glenif é das Américas. Então nós estudamos aqui por um grupo de vários países da América, onde a gente está discutindo a aplicação da norma que vem da Europa, o IFRS, para criar uma norma estruturante aqui no Brasil. E aí isso aqui vai estimular um novo estudo no Brasil, aonde vem aplicar para que todo mundo consiga entender uma demonstração contábil de terceiro setor no Brasil. Que uma pessoa na Europa pode conhecer, ler um balanço e que vai entender o balanço. Por isso que eu falei, a contabilidade não é somente para o contador, é para qualquer pessoa. Então, só que então essas questões começam a se equacionar e eu consigo apresentar para financiadores da Europa, financiadores dos Estados Unidos. Então, eu consigo fazer que o meu balanço seja assertivo naquilo que se propõe. Então, essa norma é um IFRS que está sendo discutido nas Américas e que vai vir para o Brasil com uma norma geral. Então, na hora que chegar no Brasil, eu não vou ter mais o ITG, eu vou ter uma NBCTG. Olha. Uma norma técnica contábil geral para o terceiro setor. E aí, o que acontece? Não fica na interpretação de cada um. Vai ficar numa forma que todo mundo entenda essa condição. E ajudar muito as organizações em captação de recursos, como você falou, porque internacionalmente todos falarão a mesma linguagem. A linguagem mesmo, é a linguagem. Então, assim, a gente tem muita gente querendo investir, só que não consegue entender. E aí as demonstrações precisam ainda ser mais aprimoradas. Hoje, apesar de ter hoje a norma geral, mas precisam ser mais aprimoradas e qualificadas. E com isso, essas NBCTG do terceiro setor vai ajudar também nisso. Inclusive as empresas que estão no Brasil, que têm filiais no Brasil também, que devem seguir as mesmas regras internacionais de contabilidade deles, também vão entender mais.
São várias novidades. Tem uma previsão disso estar... Então, assim, eu faço parte tanto do Conselho Federal no terceiro setor da norma, como essa do GLENIF representando o Brasil. Então, nós tivemos aqui as últimas audiências agora. Estou falando essas audiências em relação aos representantes das Américas, e isso vai sair um material que vai para uma audiência pública. Então, assim, eu acredito que em 2 anos começa-se a ser trazidas aqui já essas estruturas NBCTG para o terceiro setor. Então, acabamos agora um estudo geral, isso com os representantes então vai sair um material, né, uma consolidação de norma geral, e aí vai ser colocado em audiência pública. Os países vão pegar e vão trazer para a realidade de cada um também aquilo que é aplicável na realidade, por exemplo, do Brasil, vai ser trazida também para cá. Entendi. Então, por aí, uns 2 anos, mas no CFC, por exemplo, estamos se discutindo a adequação da ITG, que é um processo também evolutivo normal. A norma do terceiro setor, a primeira norma é de 99 e 2000. Que eram normas brasileiras para associações, para fundações, para sindicatos. Hoje ficou a ITG. Isso foi um período, e a última atualização foi em 2014, se eu não estiver equivocado, foi 2014. E que hoje já demanda, pela essa dinâmica de controle, de ter mais uma nova adequação, pelo menos da ITG. Isso é ótimo, né? Mostra que o nosso setor ele evolui constantemente Muito. em todas as áreas, né? Marcelo, faltou algum assunto que você queira colocar aqui na mesa? Eu fico assim, bastante contente. Você vê que é palpitante, né? Isso aí. Apesar de ser mais técnico, uma questão... mas a importância disso tudo é a gestão de um todo, né? E ver que o profissional da contabilidade ele tem muito a contribuir. Ele pode ser, e outra, ele é fundamental. Primeiro, ele é fundamental até mesmo por questão financeira. Então, assim, eu preciso, para manter uma associação sem fins lucrativos, eu preciso ter uma escrituração adequada. Já por obrigação tributária. Mas não é somente isso. Então, estar inserido, aí é usufruir do conhecimento do profissional da contabilidade. E aí, então, o que eu mais aqui tenho que agradecer? Na verdade, são 58 anos de atividade que meu pai iniciou aqui, quando nem se falava em terceiro setor. Ele foi convidado por uma instituição religiosa a organizar contas, à época, e de lá ele veio se especializando. E hoje você encontra várias empresas de contabilidade que estão atuando também no terceiro setor, né? Mas eu vejo que também, como os demais segmentos, porque você tem segmento da construção civil, você tem segmentos de postos de gasolina, você tem de padarias, como tem contabilidade específica, o terceiro setor é tão grande quanto e necessário também ter a sua especialização. E para isso é uma ação conjunta. Eu preciso qualificar o gestor e dentro da gestão tem um contador também. Então, eu preciso também levar esse conhecimento do que é um projeto social para o contador e o contador também levar as informações necessárias para a gestão. É uma troca onde todo mundo ganha. Todo mundo ganha, exatamente isso. E, na verdade, quem ganha mais é a própria sociedade. Porque é a sociedade civil organizada atuando no papel do governo. Uhum. Você aprendeu muito hoje? Porque eu aprendi bastante com o Marcelo e eu tenho certeza que todos nós aprendemos. Então, se você acha esse vídeo útil para os seus amigos, para os seus familiares, para aquelas pessoas que você conhece, que trabalham com o terceiro setor, curta, compartilhe, vamos divulgar ainda mais esse conteúdo para que a gente possa democratizar e compartilhar muito mais informação para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais solidária e que as nossas organizações da sociedade civil sejam cada vez mais fortes, fortalecidas e reconhecidas. Marcelo, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez, né? Novamente, projetos como esse aqui da escola só fortalece a sociedade como um todo, não é? E a sociedade, o que é governo? Não, aqui é a sociedade como um todo. E nós queremos isso, numa sociedade forte, sabedora daquilo que se tem que ser feito e não ficar esperando não. Acho que é desenvolver e fortalecer essas entidades que têm muito a contribuir, tem muito que transformar, tem muito a estar inseridas.
Muito, muito. Tem muito trabalho pela frente. Muito. Mas como diz você, estamos juntos. Exatamente. Marcelo, obrigada. E obrigada a você também pela companhia. Um grande abraço para você e eu te vejo na nossa próxima entrevista. Até lá!